Glória a Deus. Gostaria de convidar você, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Atos capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Vou esperar você encontrar para que você possa acompanhar a leitura, que é muito importante. E após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta e peço que vá acompanhando os versículos também, conforme for ministrado. Amém? Atos capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 36. Após nós vamos continuar a leitura no capítulo 16, que diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos visitarmos os irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que levassem também a João chamado Marcos, mas Paulo não parecia razoável que levasse aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhavam naquela obra. Versículo 39. Tal desavença houve entre eles, que se apartaram um do outro, Barnabé levando consigo a Marcos, e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, e a graça do Senhor o seguia, e passou pela Síria, a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora eu vou pedir que você vá para o capítulo 16, a partir do versículo 9. Só para dar uma pequena introdução, esse texto que nós lemos foi a segunda viagem missionária de Paulo. Ele já havia feito a primeira, e alguns lugares plantaram os trabalhos no fruto dessa missão, e eles resolvem essa segunda viagem missionária para que viesse a rever os irmãos. Esse era o projeto de Paulo e Barnabé, voltar por onde eles já tinham evangelizado, trazendo uma palavra de fortalecimento, mas também para ver como estava a fé daqueles irmãos que eles tinham plantado essa palavra. Mas aqui no versículo 9 do capítulo 16, nós vamos ver algumas mudanças, e que diz assim: Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo, depois dessa visão, procuraram partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troades, fomos diretamente para a Samotrace, e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, uma cidade colônia, e estivemos ali dias nessa cidade. No dia de sábado, fomos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se reuniram. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, ouvia, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. Depois que foi batizada,
ela e a sua casa, rogou, dizendo: se haveis julgo que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali, e nos constrangeu a isso. Versículo 16: indo-nos ao local de oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo, e clamava, dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez muitos dias. Mas Paulo revoltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 19: e vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Versículo 22: a multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e segurou seus pés num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam os hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces se moveram e abriram-se em todas as portas, foram soltos os grilhões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Versículo 28: Paulo bradou em alta voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E o carcereiro pediu luz, e saltou, e todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Até aí. Eu me prolonguei um pouco nos textos, inclusive os textos do qual foi lido. Geralmente nós pregamos aqui 3 mensagens, mas eu quis trazer o contexto de cada texto e do que esses homens estavam passando. E ao meditar nesse texto, eu fiquei analisando sobre projetos e também sobre propósitos. Qual que era o projeto de Paulo e Barnabé? É que fosse visitar esses irmãos, como eu iniciei dizendo, fortalecendo. Eles planejam ir para uma área, mas o Espírito Santo de Deus tinha um outro projeto na vida desses homens. E é interessante que aqueles homens que já tinham se esforçado na sua primeira viagem missionária, que já tinha ali frutos nos lugares, eles queriam passar ali revendo os irmãos. E eu confesso que é algo muito gostoso quando nós vamos em algum lugar que você já fez parte, rever pessoas. Uma viagem missionária é excelente. Eu aconselho a cada um de vocês, se tiver uma oportunidade, faça uma viagem missionária.
porque vemos o agir de Deus, e é bom rever os amigos, os irmãos ali convertidos, fortalecer, e esse era o propósito desses homens. Eles tinham planejado fazer isso. No decorrer do trajeto, o Espírito Santo, através de sonho, ele dá uma nova missão para Paulo. E quando nós começamos a ler o texto, nós começamos a ver que esses homens vão para uma outra região, e eles chegam a uma cidade, eles vão orar, chegam à beira do rio, eles conhecem umas mulheres que ali estão à beira desse rio, e eles pregam a palavra. E é interessante que essas mulheres, elas entendem da palavra, e aqui em destaque fala de uma mulher, a qual era comerciante, e ela se rende ao Evangelho. Essa mulher que já tinha conhecimento da lei, essa mulher que por uma religiosidade, ela já tinha um conhecimento a Deus, mas ali ela conhece o projeto salvífico em Cristo, e essa mulher se rende, e essa mulher ela fica tão impactada com a palavra, que ela convida esses irmãos para ir para a casa dela, e ali ele fica alguns dias, mas indo sempre àquele local para orar. É interessante que no meio desse trajeto, até parece que sai um pouco do contexto, que esses homens vão para orar, e o texto diz que uma mulher que se dizia que adivinhava as coisas, e essa mulher, ela era usada como um meio de lucro para os seus senhores. Talvez você não entenda um pouco ou alguma coisa sobre esse contexto, mas eu presenciei muito isso no Nordeste, onde há muitos adivinhos, né? Ou os chamados curandeiros, e ganham a vida com isso. Até crianças, em alguns contextos, é usada para isso, para tentar adivinhar as coisas, e as pessoas pagam para isso. Eu me lembro que um dia eu fui fazer uma capelania no hospital na cidade onde eu pastoreava, em Serrolândia, e eu já testemunhei que eu ia leito a leito. Eu fui num leito, tinha uma criança, e chegando nesse leito, eu me lembro que era uma cigana que estava ali. Ela é muito notório, né? Quando você chega, elas se vestem de uma forma característica delas, e eu vi aquela cigana com a criança dela ali, e eu perguntei para ela, eu me apresentei e falei, olha, estou passando leito por leito, estou orando pelas pessoas que estão enfermas, gostaria de saber se você aceita que eu ore pela sua criança. Ela falou, eu aceito. E ali eu comecei a orar por aquela criança, e aquela mulher chorava muito, uma cigana. E no final eu falei do plano salvífico de Cristo. E aquela cigana, ela entregou a vida a Jesus. Dias após, eu estava andando na cidade, fui levar um corcelzinho que eu tenho para arrumar. Cheguei numa oficina, eu encontrei um casal de ciganos. E aí eu perguntei para eles onde era que eles ficavam, porque lá tinha duas cidades vizinhas onde tinham ciganos, né? Aí eles falaram, não, a gente moramos aqui na cidade chamada Várzea do Poço, na Bahia. E aí eu falei, você conhece uma mulher, tal nome? Ele falou assim, conheço. Aí ele olhou para mim e falou assim, foi você que orou por ela? Eu falei, foi.
Eu falei assim, vou arrumar briga agora, né? Aí ele falou, olha, o menino dela ficou são. E esse menino, já há muito tempo, a gente levava nos médicos, não tinha jeito. Ela estava lá aquele dia, já estava desenganada do médico. E ele sarou. Eu falei, glória a Deus. Aí ele falou assim, você não quer ir lá onde nós estamos não para falar da palavra? Eu falei, vou. E fui. Depois encaminhei esse pessoal para uma igreja batista que estava lá, e eles continuaram ali o trabalho. É interessante que eles aceitaram, mas em alguns lugares há resistência, porque principalmente alguns costumes, eles se utilizam daquela tradição para ganhar dinheiro, arrecadação. E o que aconteceu com essa mulher aqui? Ela, com esse espírito de adivinhação, seguia ali aqueles homens. E é interessante que eu até fiquei me perguntando, né? Que o que ela falava não estava mentindo. Ela dizia, eis esses homens que estão falando para vocês, são servos do Deus Altíssimo. E todos os dias ela falava isso. E Paulo olha e vê que não tinha nada ali, era um espírito enganador. Ele repreende e expulsa aquele espírito, traz libertação àquela mulher. E para nós que estamos nesse contexto, né? Nós falamos glória a Deus. Mas muitas vezes há barreiras para o Evangelho. E aconteceu aqui na vida desses homens. Por fazer o bem, por ministrar a palavra, esses homens, eles é levado a julgamento. E eles é colocado em praça pública e eles são chicoteados. E agora eu quero chegar no texto, o qual foi o foco dessa introdução. Esses homens que estavam saindo com o projeto de rever os irmãos, esses homens ministram a palavra de Deus no outro lugar onde Deus direciona. Esses homens, através da palavra, trazem libertação para uma jovem, mas esses homens é chicoteado e é preso. Olha a discrepância nisso tudo. Olha que aos nossos olhos, talvez, se nós não olharmos com os olhos da fé, olha que trágico. Mas, amados irmãos, esses homens, uma coisa eles tinham sensibilidade para o agir de Deus e para o guiar do Espírito Santo sobre a vida deles. O que me chama muita atenção e às vezes traz vergonha para mim é ver a atitude desses homens. O texto diz que esses homens foram chicoteados, estavam presos, com os pés amarrados sobre um tronco. E esses homens, quase meia-noite, estavam orando e louvando a Deus. E agora, sempre que eu leio esse texto, uma pergunta é direcionada a mim, que eu mesmo faço a mim. Diante das adversidades, como agimos? Diante das adversidades, qual é a minha atitude? Talvez, com muito menos, estaríamos murmurando. Porque às vezes, irmãos, se nós chegamos na igreja, um irmão já, como eu sempre falo, às vezes não olhou direito para você, você já fica meio de biquinho, ou eu fico de biquinho. Agora imagina uns homens que estão dedicando sua vida, largaram tudo para ministrar o Evangelho, fizeram o bem, foram a julgamento de uma forma injusta, foram chicoteados, estão presos. Eu não sei quanto de vocês, talvez na infância, já levaram a chicotada. Eu quando criança,
E no meu tempo não tinha conselho tutelar e não tinha ainda essa de, não pode. Errou. E quando eu era criança, perto da minha casa existia, eu sou baiano, né? E na Bahia é a cidade do coco, né? E na minha região tem um coquinho chamado licuri. Conhece, Bruno? Não conhece. Licuri. E o licuri, ele dá um cacho grande, e aqueles coquinhos ficam pendurados nos pendões, também conhecido lá como engaço. E quando tira os coquinhos, fica só aquele pendão, aquele engaço. E minha mãe, geralmente, quando tirava os coquinhos, já guardava um daquele. E tinha um propósito quando ela guardava aquilo ali, porque ela sabia a pecinha que ela criava. E quando eu desobedecia, eu fazia algo, aquelas traquinagens, ela me pegava com aquele engaço. Irmãos, aquilo dói demais. E ela batia de verdade. E ficava aqueles vergões no meu corpo. E olha, eu não reclamo, hoje eu não tenho trauma nenhum, não tenho nenhuma mágoa contra minha mãe. Pelo contrário, eu agradeço ela por aqueles vergões que ela deixava em mim. Porque depois que ela me dava algumas chicotadas, que eu via aqueles vergões que ficavam ardendo, e aqueles vergões ficavam alguns dias presentes, enquanto eu lembrava daquilo, eu não aprontava novamente. Mas não é nada bom não, amados irmãos. Agora imagine esses homens que foram em praça pública, tiveram suas vestes rasgadas, e geralmente para ser chicoteado, eles deixavam pelado e davam chicotadas. Esses homens, eles estavam presos, orando, louvando e glorificando a Deus. Isso nos ensina, amados irmãos, que nem sempre as coisas vão sair como planejamos. Nem sempre os projetos vão ser como nós esperamos. E às vezes vai vir algumas coisas nas nossas vidas que vai ser como essas chicotadas. Agora, qual que vai ser o diferencial? É a nossa atitude diante das adversidades. Infelizmente, na nossa vida, no decorrer da nossa vida e até da nossa caminhada cristã, muitas coisas acontecem que, por algum momento, ela traz desânimo. Mas a forma que nós vamos atravessar as circunstâncias, isso vai depender de nós. Como vai ser o final disso tudo, depende da nossa atitude para com Deus. Esses homens que talvez nesse momento estariam com vergões, talvez ali, frio, sentindo dor, talvez eles tinham motivo para estar ali, cabisbaixo, até dizendo: será se Deus está conosco? Será se vale a pena caminhar com esse Deus? Será se vale a pena fazer o bem? Esses dias uma pessoa estava me questionando, que eu era bobo, ficar me preocupando com essas pessoas que não querem nada da vida. Eu respondi para ele: se a pessoa que me falou do amor de Cristo pensasse dessa forma, eu não teria conhecido a salvação. A atitude daqueles homens era: independente do que está acontecendo conosco, eu sei que há um Deus cuidador. Independente daquilo que eles estavam passando, eles sabiam que Deus tinha um projeto, porque Deus já tinha falado para eles: olha, vai para tal região, que ali eu tenho um propósito. Aqueles homens começam a orar, aqueles homens começam a louvar a Deus. E o texto diz que acontece um grande terremoto.
e abala todas as estruturas do lugar onde eles estão. E ali as células, os portões se abrem. E o texto diz que o carcereiro entra em desespero, porque a missão de um carcereiro é guardar com a sua própria vida quem está ali preso. E se porventura alguém escapasse, ele pagava com a sua própria vida. O texto diz que esse carcereiro já estava a ponto de cometer suicídio. Paulo grita: olha, não faz nada. E ali ele vem, olha, e ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? A palavra diz que aquele homem, ele é batizado. Aquele homem pega aqueles servos de Deus, limpa ali o seu ferido, leva para sua casa e diz que ali aconteceu salvação na vida daquele carcereiro e na sua casa. Olha que interessante. Olha que interessante o propósito de Deus. Deus já tinha um plano para que esse carcereiro e a sua família conhecesse a salvação. Mas para isso acontecer, algumas coisas dolorosas aconteceu com a vida desses servos. Esses homens pagaram o preço, mas em meio à adversidade, eles realizaram algo que nós precisamos estar atentos. Eles estavam em dificuldade. Qual foi o primeiro passo que o texto diz aqui? Eles estavam orando. Quantos de nós, em momentos de adversidade, lembramos de orar? É muito comum em momentos de adversidades ou em momentos que as coisas não saíram como você esperava, nós até nos revoltarmos e até esquecer de orar. Está com problema? Ora a Deus. As coisas não saíram como eu esperava? Ora a Deus. Deus tem um propósito maior. Os planos de Deus, ele é maior do que os nossos. A sabedoria de Deus é maior do que a nossa. Nós enxergamos só o aqui e o agora. Deus já enxergou tudo, já planejou tudo e já providenciou tudo. Na nossa limitação, nós entramos em desespero. Mas que nós venhamos aprender com esses homens. Ore ao Senhor, louve ao Senhor. Talvez Deus, Ele usa até a tua luta, a tua dificuldade, para que você venha testemunhar. Para que através da tua atitude, do teu testemunho, pessoas possam a se inspirar a buscar esse Deus. Após a minha convenção, as minhas atitudes mudaram bastante. E essas minhas atitudes mudaram em alguns determinados pontos, a ponto da minha família, e a nossa família conhece muito bem cada um de nós. A família fala assim: como mudou? Antigamente ele ia agir assim, na verdade já esperava, mas aí ia agir de outra forma. E é o que eu tenho me atentado. Tudo que está acontecendo na minha vida, eu aprendi a não perguntar a Deus o porquê, mas o para quê. Falar para você que depois que eu me converti, as coisas foi tudo mil maravilhas? Não, eu não posso mentir. Mas uma diferença aconteceu, algo diferente aconteceu na minha vida. Algumas circunstâncias que antes eu entraria em desespero e que eu estaria
bravejando que eu estaria agindo de uma forma talvez sem sabedoria, hoje eu dobro o joelho, eu oro a Deus, coloco diante de Deus, eu louvo a Deus. Às vezes tem situações que está complicado, eu não sei o que fazer, sabe o que eu faço? Eu coloco um louvor lá em casa e fico ouvindo, e vou louvando junto. O bom de você louvar junto, porque o cara lá, o cantor, ele tem a voz perfeita, você vai acompanhando, né? E com o passar do tempo, todo aquele peso, toda aquela angústia que estava na minha mente, tudo aquilo que estava causando medo já foi, e ali eu dobro o joelho e agradeço a Deus. Que nessa noite possamos aprender sobre os propósitos de Deus. O propósito do Senhor era salvar aquela família. O propósito do Senhor é que a palavra dele fosse semeada naquele lugar. Mas para isso esses homens passaram dificuldade. Deus, ele tem um projeto na minha e na tua vida. E tem um propósito em tudo. E talvez até algumas coisas que não está sendo tão agradável para você. Mas estejam atentos. Ore ao Senhor e louve ao Senhor. E você vai testemunhar do que Deus vai realizar ou que já está realizando na tua vida. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Não vou me prolongar nesse texto, mas gostaria que você fechasse os teus olhos. E acredito que, fazendo a pergunta, se porventura alguém está passando alguma dificuldade, seria até uma pergunta algo redundante, porque acredito que todos nós passamos dificuldades diárias, passamos por lutas diárias, mas que neste momento você traga à tua mente, ao teu coração, aquilo que tem talvez te machucado, tem trazido preocupação. Põe em oração agora. Ore ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus, esse texto o qual descreve, ó meu Pai, essa trajetória desses homens, ó meu Pai, que sofreram na carne, esses homens que foram envergonhados, ó meu Pai, injustiçados, presos, mas esses homens que tiveram a sabedoria, ó Pai, de buscar o Senhor em oração, esses homens que arrancaram em meio a toda a dor, arrancaram louvores, ó meu Pai, e glorificaram o teu santo nome. Esses homens que decidiram, ó Pai, em vez de ficar murmurando pela essa situação, eles oraram e louvaram ao Senhor. Obrigado, Pai, porque em todo tempo, em toda a tua palavra, sempre nós observamos que o Senhor é um Deus que socorre aquele que busca a Ti. O Senhor é um Deus que tem misericórdia. O Senhor é um Deus, ó meu Pai, cuidadoso, amoroso. Cada um que está aqui, ó meu Pai, eu sei que trouxe em sua mente, ó meu Pai, algo que talvez incomoda, que talvez machucou ou machuca. Espírito Santo de Deus, que nesse momento o Senhor derrame um bálsamo sobre essa vida. Que o Espírito Santo venha dar direção, continua ensinando, meu Pai. Traz na memória, meu Pai, em cada momento de dificuldade, traz na memória para que ela possa orar ao Senhor, para que ela possa louvar o Senhor em meio às circunstâncias, e que a paz
Essa paz que estava sobre esses homens venha reinar também sobre as nossas vidas. Que haja propósito em cada minuto das nossas vidas, ó meu Pai. Que cada situação, ó meu Pai, cada vida que aqui está, ó meu Pai, esteja, ó meu Pai, em um propósito, ó meu Pai, de que o Teu nome seja glorificado, e que possamos ouvir testemunho, ó meu Pai, do Teu agir sobre situações, ó meu Pai, talvez de pessoas que chegou nessa noite aqui, ó meu Pai, talvez sem esperança nenhuma, mas que o Teu Espírito Santo vai colocar esta semente no coração, que o Teu Espírito Santo vai trazer esperança nesse coração, vai derramar um bálsamo, curar a dor, curar as feridas, ó meu Pai, às vezes não ferida física, ó Pai, mas ferida na alma. Quantas pessoas, ó meu Pai, injustiçadas, talvez pessoas que estejam até nos assistindo, ó meu Pai, que nesse dia, ó meu Pai, foi agredida por seu cônjuge. Talvez mulheres que nesse momento estão assistindo esse vídeo, ó meu Pai, e foi espancada pelo marido. Talvez pessoas que foi caluniada nesse momento, ó meu Pai, mas que vai ouvir desta palavra e buscar em Ti o refrigério. E eu creio que o Teu Espírito Santo, assim como o Senhor enviou, meu Pai, aquele terremoto, Senhor, naquele lugar, que abalou estruturas, ó meu Pai, também terá estruturas, ó meu Pai, abaladas, mas um abalo que trará transformação, que trará esperança, meu Pai, e paz, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe.